Olá pessoal, está começando agora a explicação das atividades do PET volume 5 para a turma do segundo ano do ensino médio. Nesta primeira semana nós vamos falar sobre esporte, como fenômeno social, cultural e político. Então nós vamos debater como que o esporte se relaciona com essas três esferas. Através deste texto, vocês poderão ver que ele traz de forma bem clara, como que o esporte se relaciona com esses três campos. O primeiro parágrafo vem falando um pouquinho sobre a origem dos Jogos Olímpicos, Os Jogos Olímpicos surgiu lá na Grécia, mais propriamente na cidade de Olímpia, por isso que tem este nome, Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, porque faz referência à cidade. E para os gregos, da Grécia Antiga, eles acreditavam muito na questão, de ter um corpo saudável, Eles cultuavam muito o corpo. Então, levavam bastante a sério essa questão da prática de atividade física. Tanto é que, a partir dos 6 anos, a criança ela já era inserida em alguma prática esportiva. Os Jogos Olímpicos, ele foi criado, com o objetivo de fazer uma homenagem ao deus Zeus, que é o principal deus da Grécia Antiga. Então, eles criam os Jogos Olímpicos com esta finalidade. Os romanos, depois de algum tempo, os romanos, eles não tinham a mesma visão que os gregos, Eles viam os Jogos Olímpicos, essa homenagem, como um evento pagão. Então, durante algum tempo, eles proibiram, os romanos até proibiram a realização dos Jogos Olímpicos. Passou-se um tempo, os Jogos Olímpicos começam a entrar na era moderna. Então, com a industrialização, a gente começa a ter um novo formato no evento. Através também, de um carinha que se chama Pierre de Coubertin, que ele acredita que o esporte é capaz de promover a paz. Então, a partir daí, os Jogos Olímpicos é conhecido como os Jogos Olímpicos da Era Moderna. E o Pierre de Coubertin, ele faz o quê? Ele reúne lá na França vários representantes de vários países para que eles criem, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, onde agora cada país vai disputar entre si, vai ter essa disputa entre si. Só que com o passar do tempo, os Jogos Olímpicos, ele começa a ter muita visibilidade. Então algumas pessoas, os políticos, na verdade, eles começam a ver os Jogos Olímpicos como uma grande oportunidade de alcançar seus objetivos políticos. Alguns países, começam a querer tirar proveito disso. Um dos primeiros é a Alemanha, através de um personagem histórico, muito conhecido, o Hitler, que ele via nos Jogos Olímpicos uma grande oportunidade de quê? De demonstrar que a raça ariana era superior a qualquer outra raça. Ele acreditava piamente nisso. Então ele pensa, os Jogos Olímpicos vai ocorrer aqui na Alemanha, lá em 1936. Então ele pensou, os atletas alemães, muitas pessoas apostavam neles, que eles realmente iriam ganhar as medalhas de ouro e iriam ocupar o pódio. E o Hitler pensou, os atletas alemães vão vencer, eu vou aparecer lá no pódio entregando a medalha para esses atletas e provando que o que eu acredito está certo. Só que, para surpresa, do Hitler, aparece em cena um atleta negro, E o Hitler odiava os negros. Aparece um atleta negro chamado Jesse Owens, que faz a sua estreia aí nos Jogos Olímpicos. Ele consegue ofuscar, os atletas alemães e leva para casa 4 medalhas de ouro. O Hitler, fica possesso de raiva, odiou que isso acontecesse, porque isso não estava nos planos dele. Tanto odiou que resolveu sair do estádio, só para não ter que entregar a medalha para o atleta, porque isso demonstraria que ele, como se ele fosse inferior. E óbvio, ele não iria demonstrar isso, tendo o pensamento narcisista que ele tinha. Não apenas a Alemanha tirou proveito dos Jogos Olímpicos, bem como também outros países, os Estados Unidos, Irã e até mesmo o Brasil aí na ditadura militar.
Vou só fazer uma observação aqui. A história do Jason Owens é muito interessante e ela é retratada através do filme Raça. Alguns alunos meu já assistiu e eu sugiro que vocês assistam também, porque é bastante interessante. Vai dar para você analisar bem essa questão da relação do esporte com a questão política. Atividade número 1. Barcelona é uma cidade da região da Catalunha, na Espanha. Ela recebeu as Olimpíadas lá em 1992, né? Houve uma preparação anterior para que ela pudesse receber as Olimpíadas, e após as Olimpíadas, ela conseguiu transformar, né, um ponto turístico, né? Atrair milhares de pessoas, milhares de turistas para a cidade, né? Melhorando assim a economia. Aqui no Brasil nós tivemos, né, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, que são os 2 maiores eventos esportivos mundiais. Na opinião de vocês, o Brasil soube aproveitar este momento, né? Essa visão, né? Porque quando tem a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, o mundo todo se volta para o país que está sediando. Na opinião de vocês, o Brasil soube aproveitar essa oportunidade assim como Barcelona fez? E aí você justifica a sua resposta. Questão 2. O esporte coletivo mais vitorioso do Brasil não é o futebol, né? Porque a gente pensa o futebol é o esporte nacional, porém não foi este esporte que trouxe mais medalhas olímpicas de ouro. O esporte que trouxe mais medalhas olímpicas foi o voleibol, né, que trouxe 8, enquanto o futebol só trouxe apenas 1. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte com ascensão social, aqui você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão, né, a mesma visibilidade na mídia que o futebol. Então você vai comentar também isso em um parágrafo, né? Na sua opinião, por que o vôlei não tem a mesma visibilidade que o futebol? Questão 3. A desigualdade social no país é gritante, sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo. Sendo o futebol como uma chance importante de ascensão social, muitos depositam toda a sua energia no intuito de se tornar jogador profissional. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Você vai apresentar uma justificativa, né, para que tantas crianças e jovens sonham em ser jogadores de futebol. Por que na sua opinião, no seu ponto de vista, por que muitas crianças e jovens querem ser jogadores de futebol? Na atividade número 2 é de múltipla escolha, né? O texto vai falar um pouquinho também dos Jogos Olímpicos, né, na Grécia Antiga, e também um pouquinho, né, sobre a questão da homenagem que eles faziam, né, dos gregos, que os gregos faziam a Zeus, enfim, só reforçando o que a gente viu no texto inicial. E vem o enunciado. Numa comparação entre as competições atuais e as antigas Olimpíadas, você vai assinalar a alternativa que traz uma informação incorreta com relação às competições atuais e às Olimpíadas, né, da Grécia Antiga. Questão 2. Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, na Grécia Antiga. Os gregos buscavam por meio dos Jogos Olímpicos a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. Gregos de várias cidades se uniam no santuário de Olímpia, dando origem ao termo Olimpíadas. Considerando esse assunto, analise as informações que seguem e identifique a correta ou as corretas. Então você vai analisar cada uma dessas afirmativas aqui, ver, né, se elas são verdadeiras ou falsas, e depois assinalar uma dessas 5 alternativas, tá bom? A atividade número 3 traz 2 gráficos aqui com os recordes masculino e feminino com relação à prova maratona, né, que é a prova mais longa do atletismo. Então nós temos aqui o recorde masculino, que se inicia aí por volta de 1910. Nós temos 3 recordes aqui, e o recorde feminino, que se inicia um pouquinho antes de 1930, e os 3 recordes também representados. Questão A. Qual que é a diferença entre o gráfico com o recorde masculino e com o recorde feminino? B. Em sua opinião, né, no seu ponto de vista, a redução do tempo entre as décadas de 1910 e 2014 se deve a quais parâmetros, né? Comente em um parágrafo. Então, na sua opinião,
Por que né, aqui, logo em 1910, o John ele batia um recorde. Em 1970, o Derek bate o recorde do John. E lá em 2014, o Dennis bate o recorde do Derek. Então, essa redução de tempo entre as décadas, né, de 1910 e 2014, né, com relação aos recordes, se deve a quais fatores, né, na sua opinião? Por que houve, né, esses recordes? E com relação, dá para você perceber que o John ele conseguiu manter o seu recorde por bastante tempo. Já o Derek não conseguiu manter por tanto tempo assim. Então, por que isso aconteceu? C. Faça um comparativo no tempo dos atletas masculinos e femininos. Em qual década começou a validação do recorde feminino? Então, a partir de que ano começou a validar o recorde feminino? D. O tempo de prova feminino do decorrer das décadas diminuiu em quanto seu tempo? Então, aqui tem o tempo que cada atleta fez na prova. O tempo, né, a duração aqui foi de quanto? Né? E por que você acha que isso aconteceu? Né? Qual que foi a justificativa? Letra E. Se for possível, pesquise de qual país é a nacionalidade destes corredores, né, de cada um destes 6. E quais fatores fisiológicos que podem ser definidos para o sucesso dos atletas nesta prova. Então, o que é necessário um atleta ter para que ele sobressaia, para que ele vença numa prova, né, na maratona, que é uma prova de longa distância, né, e que exige muita resistência. Bom, essas são as atividades da semana 1. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, pela página F em Ação no Instagram ou Facebook. Um beijo e até a próxima semana.